Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a publicidade no registro civil. Esse vídeo serve tanto para o treinamento do seu funcionário, quanto para a leitura integral das normas para o concurso. Vamos avançar. Da seção 4 da publicidade, os modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito serão adotados pelos oficiais de registro das pessoas naturais em todo o país, ficando instituída na forma dos anexos 1, 2 e 3 do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, em anexo a esse provimento estão todos os modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. A certidão de inteiro teor, de natimorto e as relativas aos atos registrados ou transcritos no livro E deverão ser emitidas de acordo com o modelo 5 do provimento 63 do CNJ, sendo permitida a utilização de campos próprios. O CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, casamento e óbito. Se o sistema para emissão do CPF estiver indisponível, o registro não será obstado, devendo o oficial averbar, sem ônus, o número do CPF quando do restabelecimento do sistema. Ou seja, sempre ao expedir uma certidão, você deve constar o CPF. Quando for registrar o nascimento, por exemplo, de uma criança, tem que gerar o CPF na CRC ou no seu sistema. Nos assentos de nascimento, casamento e óbito serão lavrados em datas anterior à vigência do provimento 63 do CNJ, poderá ser averbado o número do CPF de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI ou RG, título de eleitor e outros dados cadastrais publicados relativos à pessoa natural, mediante conferência. Ou seja, sempre que for expedida uma certidão, você deverá averbar no livro o número de CPF e vai emitir uma certidão constando o teor dessa informação sem cobrar por isso. Nas certidões de breve relatório no estado de São Paulo, você paga um valor fixo, mais o acréscimo em virtude da quantidade de averbações existentes. No caso, portanto, do CPF, você vai averbar, se não existe ainda, da pessoa, e vai emitir a certidão de forma gratuita, com o dado, mas sem cobrar por ele. A emissão da segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, de prévia averbação cadastral do número de CPF do respectivo assento de forma gratuita. Quando possível, os números de CPF dos contraentes integrarão a mesma averbação do registro de casamento. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, o local, a data e a data do nascimento por extenso. O oficial de registro civil das pessoas naturais incluirá no assento de nascimento, em campo próprio, a naturalidade do recém-nascido, ou a do adotado, na hipótese de adoção iniciada antes do registro de nascimento. O número da declaração de nascido vivo, quando houver, será obrigatoriamente lançado no campo próprio da certidão de nascimento. Então, toda certidão de nascimento tem que ter o número da DNV. As certidões de breve relatório de nascimento conterão obrigatoriamente os dados constantes na linha A, B, C, D, E, nome e naturalidade, F, H, L e M, naturalidade que, nos registros lavrados antes da vigência da Lei 13.484 de 2017, é sempre o município de nascimento, do item 37. Ou seja, antes dessa Lei 13.484 de 2017, a naturalidade do registrado era sempre o local em que ele nasceu. O que estava ocorrendo? Estava diminuindo a população dos cartórios pequenos, a pessoa sempre nascia no hospital da cidade vizinha. Com o advento dessa lei, é permitido agora ao declarante, mediante a apresentação da DNV, escolher a naturalidade no momento da declaração do registro de nascimento, ou seja, pode escolher tanto o local onde nasceu, onde reside o pai ou a mãe. A opção é do declarante no momento de assim fazer o registro. A emissão de certidão de inteiro teor, agora que é o X do vídeo, hein? A certidão de inteiro teor. O grande problema é a grande dúvida do dia a dia nos cartórios. A certidão de inteiro teor depende do requerimento escrito com firma reconhecida do requerente, que será dispensada quando o requerimento for firmado na presença do oficial ou preposto, inclusive via CRC. Ou seja, como regra, a certidão pode ser a pedido verbal, ou WhatsApp, ou da maneira mais fácil que convier à parte. Porém, a inteiro teor tem que ser por escrito com firma reconhecida. Pode ser com reconhecimento do tabelião de notas, ou na presença do oficial, o seu preposto habilitado, ou com assinatura digital ICP Brasil, ou a avançada também, que se permita a verificação. Os requerimentos poderão ser recepcionados por e-mail, sendo assinados digitalmente com padrão ICP Brasil, cuja autenticidade e integridade serão conferidas pelo verificador de conformidade, IT, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. O requerimento deverá conter a identificação do requerente, o motivo em virtude do qual se requer a certidão, sob a forma de inteiro teor, e o grau de parentesco com o registrado, caso exista.
O artigo 17 da Lei 6.015 de 73 aduz que o pedido de certidão ocorrerá independentemente do motivo. Porém, as normas de São Paulo constam que, no caso de inteiro teor, deve haver um requerimento por escrito com o motivo em virtude do qual se requer a certidão, o grau de parentesco com o registrado, para que, então, haja um maior controle sobre a informação que pode sair com algum conteúdo, muitas vezes sensível. Os requerimentos que exigem autorização serão autuados e encaminhados ao juiz competente via ESAGE. Os requerimentos serão arquivados em classificador próprio, que poderá ser digitalizado a critério do oficial. Então, feito o requerimento por escrito, e o oficial vai colocar numa pasta e vai arquivando. Justamente de que ele está fazendo esses requerimentos para a pessoa, essas exigências para as pessoas requererem, bem como que consta o reconhecimento de firma, que ele está cumprindo as normas rigorosamente. Esse item é muito importante. As certidões de registro civil em geral, inclusive na inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus representantes legais e mandatários com poderes especiais, ressalvado o caso de proteção à testemunha, serão expedidas independentemente de autorização do juiz corregedor permanente. Ou seja, o oficial vai expedir, como regra, sempre a certidão de inteiro teor, com alguns requisitos, como estou explicando, mas no caso em que houver programa de proteção de testemunha que a pessoa alterou o nome, sobrenome, por exemplo, só pode ser expedida com autorização do juiz corregedor permanente. Então, essa exceção é bem forte. As certidões de registro civil em geral, requeridas por terceiros, ou seja, outras pessoas que não sejam os próprios interessados. Os interessados aqui se referem, então, os registrados, né? Serão expedidas independentemente de autorização do juiz corregedor permanente. Então, de terceiro também será expedida, como regra, sem autorização do juiz corregedor permanente. Em se tratando, contudo, de certidão de inteiro teor, a autorização será necessária nos casos aí, quando for filho ilegítimo, que é aquele antigo que não era dentro do casamento, quando for o caso de legitimação adotiva, quando for o caso de proteção à testemunha, quando for o caso de adoção, quando constar reconhecimento de paternidade ou de maternidade e quando houver alteração de nome e sexo de pessoa transgênero. Nesses casos, portanto, certidão, primeiro tem que ver quem está pedindo, quem tem legitimidade. É o próprio interessado ou é um terceiro? Se for o próprio interessado, os requisitos são mais brandos. Se for o terceiro, o requisito é um pouco mais rigoroso. No interessado, vai para o juiz apenas no caso de programa de proteção à testemunha. Quando pedida por terceiro, a certidão, a autorização se fará necessária em todos esses casos que eu falei, certo? Como maneira de se preservar o conteúdo constante do assento. A certidão que faça referência à filiação legítima ou ao fato de os pais serem casados entre si poderá ser fornecida inclusive a terceiros, independentemente de autorização judicial. Então, se constar que é legítima a filiação, eu posso expedir. Se constar que é ilegítima, pedido de terceiro, aí não, precisa de autorização judicial. Então, nesse caso, o próprio interessado registrado poderia pedir e eu dispensaria a autorização judicial. Por exemplo, né? Uma solução para o dia a dia. Nos casos da filiação, então, ilegítima, é dispensável a autorização judicial sempre que o registro de nascimento for de pessoa já falecida e o pedido tiver sido formulado por parente em linha reta. Então, consta que ele é filho ilegítimo, mas ele está falecido. Então, o herdeiro pode, mediante apresentação de certidão de óbito, requerer a certidão inteiro teor, sem necessidade de autorização do juiz corregedor permanente, nesse caso, porque ele é um parente em linha reta. Então, um parente em linha reta é do mesmo tronco, então seria o filho, o neto, o bisneto, ou também ascendentes, desde que na linha reta. A certidão de breve relatório por quesitos não constará referência à averbação de reconhecimento voluntário ou judicial de paternidade, seja biológico ou socioafetivo, mesmo quando se tratar de assento indiretamente afetado, descendente ou cônjuge. Ou seja, se no seu livro, na certidão solicitada, consta que houve o reconhecimento de paternidade socioafetivo ou biológico, e isso consta no livro, nas certidões expedidas vai mencionar a informação, mas sem o conteúdo de que o pai ou o filho é daquela pessoa em virtude de um reconhecimento posterior, seja na modalidade biológico ou socioafetivo.
Dessa maneira, na certidão de breve relatório, tampouco vai ser cobrada essa informação. Por quê? Porque se eu cobro como uma averbação ocorrida no assento, eu dou publicidade indireta, porque por medida de transparência, é direito da parte saber qual é a averbação acrescida. E nesse caso é vedado eu dar publicidade a isto. Dessa maneira, eu integro na certidão essa informação, sem mencionar que a origem é do reconhecimento voluntário ou judicial de paternidade biológica ou socioafetivo. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, contendo a informação de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Ou seja, o oficial não pode omitir os dados, as alterações, as atualizações constantes no assento. Alteração decorrente de legitimação adotiva, proteção à testemunha, adoção, reconhecimento de paternidade e alteração de nome ou sexo de pessoa transgênero deverá ser incluída na própria certidão, mas nesse caso fica proibido o uso da inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo, e igualmente proibida a menção sobre a origem do ato. Então, nesses casos, por exemplo, como não vai mencionar nada, vai constar os dados todos alterados e expedir a certidão. E não vai constar nas observações da certidão que existem elementos de averbação à margem do termo, justamente para evitar essa publicidade indireta. Então, vamos supor, veio a mãe, registrou a criança só no nome da mãe. Depois, houve o procedimento, o reconhecimento voluntário, averbou a paternidade. Depois, em outro momento, foi pedida a certidão de nascimento. Vou expedir essa certidão, contendo a filiação paterna e materna, e vou cobrar o valor simples da certidão, sem mencionar que houve uma averbação acrescida. E não vou mencionar nas observações de que há elementos de averbação à margem do termo. Então, nesse caso, não se cobra. Suponhamos que houve uma outra situação, em que houve o registro do pai e da mãe, mas a requerimento da parte houve a inclusão de um RG, que é cobrada essa informação à parte. Nesse caso, eu vou mencionar a averbação de inclusão do RG no assento, vou expedir a certidão e nas observações vou mencionar: existem elementos de averbação à margem do termo. Dessa forma, então, cuidado com esse tipo de publicidade. Legitimação adotiva, que seria adoção, programa de proteção à testemunha, reconhecimento de paternidade, alteração de nome, principalmente de patronímico, e ou alteração de nome e sexo de pessoa transgênero. Cuidado com essa informação. Se houver um caso, por exemplo, de transgênero, você tem que mencionar o novo nome e sexo e não vai mencionar. Existe uma averbação à margem que houve essa troca, justamente porque isso viola a intimidade, a dignidade da pessoa humana e seria, de alguma maneira, poderia caracterizar um constrangimento àquela pessoa quando ela apresentasse esse documento a terceiro. Nos casos em que consta a margem do assento a averbação de adoção simples, efetivada antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, deverá o oficial de registro civil das pessoas naturais emitir certidão de inteiro teor para que possa ser reconhecida a relação de parentesco entre adotado e adotante. Então, nesse caso específico, antes da entrada do Código Civil, em que se admitia inclusive a adoção por escritura, que é uma exceção, hoje a adoção só é judicial, é permitido, chamada então adoção simples, é permitida a emissão de certidão de inteiro teor para que possa ser reconhecida a relação de parentesco entre adotado e adotante. O registro de nascimento de criança ou adolescente em situação de risco, sobre jurisdição do juiz da infância e da juventude, far-se-á por iniciativa deste, por mandado do mesmo juízo. Além disso, que não está nas normas, mas há essa exigência, tem que constar no requerimento da parte se ela quer que seja expedida com alguma peculiaridade relacionada à proteção dos dados pessoais. Dessa maneira, se tiver algum elemento sensível que obste essa expedição, o oficial não poderá assim o fazer se verificar que é constrangedor, precisando de autorização judicial do permanente para assim o fazer. Com isso, a gente fecha essa parte. Vamos para o registro civil fora do prazo no próximo bloco.